Fala, meu investidor, seja bem-vindo ao canal O Seu Dinheiro. Eu sou o Thiago Sena e vim aqui hoje discutir um assunto importante para você tomar a sua decisão. Eu tenho certeza que você já está decidido que manter o seu capital somente em ações e fundos imobiliários no Brasil não é suficiente e já quer começar a botar o seu pezinho em ativos em dólar. Então hoje eu quero discutir com vocês a atualização do que foi feita frente aos BDRs, em que agora você tem acesso, e também quais são as vantagens e desvantagens de investir em um e outro para que você saia daqui com a sua decisão tomada. Antes de mais nada, de começar a passar esse conteúdo que eu tenho certeza que vai passar para você toda a confiança para tomar sua decisão, eu queria pedir para que você desse aquele like que vai ajudar a transformar e passar esse conteúdo para mais pessoas. Além de que, caso você ainda não seja inscrito, que é uma grande bobagem, você se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para receber todos os conteúdos em primeira mão. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @thiagosena92, e também aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o canal exclusivo e VIP do Telegram, em que eu coloco os meus insights diariamente para você ficar antenado e pronto para o mercado de investimentos. Não vamos perder tempo e vamos para o vídeo. Bem, antes da gente começar a falar sobre as vantagens e desvantagens, os prós e contras entre investir em BDR ou diretamente nos Estados Unidos, eu preciso dizer o seguinte para vocês. Para quem não entende as formas de você investir nos Estados Unidos, eu vou colocar aqui em cima o card do vídeo que eu expliquei as 4 formas disponíveis para se investir nos Estados Unidos, e no vídeo de hoje eu estou apenas atualizando porque a partir de agora, isso aconteceu a partir de final do mês de outubro, as BDRs foram liberadas para o investidor não qualificado, o investidor comum, que é o caso de quase todos nós que estamos aqui hoje. Como assim? Anteriormente ao dia 22 de outubro, apenas poderiam investir em BDRs aqueles investidores que eram classificados como investidores qualificados. Qualificados era aquele que tinha ou 1 milhão de patrimônio ou um investidor profissional certificado e autorizado pelo mercado a trabalhar como um profissional de mercado. Só que isso caiu a partir do dia 22 de outubro. Todos os investidores, pessoa física, tiveram acesso aos BDRs, e por isso eu vim aqui hoje discutir com vocês as vantagens e as desvantagens de estar investindo em um ou em outro. Fechado? De novo, se você ainda não assistiu, clica aqui no card para visualizar o vídeo sobre as 4 formas de investir nos Estados Unidos, que já vai te dar um grande norte. E vamos agora entrar aqui no quadro e discutir os prós e contras de estar ou nas BDRs ou diretamente no exterior. Vamos nessa! Então, coloquei aqui logo de cara para a gente discutir prós e contras entre BDRs e stocks, que são as famosas ações do mercado americano. Primeiro ponto para a gente discutir em relação a BDR, que é uma grande vantagem para um investidor como você, é a facilidade de acesso. Como assim a facilidade de acesso? Quer dizer que ao você estar investindo em ações aqui no Brasil, em fundos imobiliários, você já tem tudo o que você precisa para estar investindo também nas BDRs, porque investir em BDR é a mesma coisa que comprar uma ação do Itaú, do Bradesco, da VEG, ou que você estiver comprando também, ou um fundo imobiliário como XPLG, XPML, etc. Não tem nenhuma diferença, você só vai colocar o ticker exato, que é aquele códigozinho formado por 4 letras e um número, e que vai refletir aquela empresa especificamente. Então, por exemplo, a APL34 é a BDR para investir em ações da Apple. Então esse aqui foi um primeiro exemplo só para vocês entenderem que o final 34 geralmente são as BDRs, aquelas que você vai estar comprando e são o recibo de um investimento de uma ação negociado na bolsa fora do país. Então pronto, esse é o primeiro ponto, facilidade de acesso. O segundo ponto que nós temos é a questão do preço. Isso aqui é um ponto bem cuidadoso, mas eu preciso dizer para vocês por quê. A maioria dos investidores iniciantes investem com pouco capital, porque está começando agora. E aí eu te coloco que isso aqui é uma grande vantagem para você que está começando pequeno. Por quê? Só para vocês terem a noção, uma BDR da Apple está negociando na faixa de R$60, R$70. Google, a mesma coisa, acho que na faixa de 50. Vou colocar aqui logo do lado as cotaçõezinhas atualizadas no dia de hoje para a gente visualizar. Então essa vantagem é muito boa para você que está começando. Lembrando que não se aplica a todos os casos.
Tem algumas BDRs sim que tem um valor muito maior, como por exemplo é o caso da Amazon, vai aparecer aqui do lado agora. Então esse é um grande diferencial, mas ele não resolve 100% dos problemas, porque tem alguns casos que você também, com pouco capital, não vai estar conseguindo investir no início da sua jornada. Você vai precisar de ter mais dinheiro para poder começar a investir nelas, assim como seria também investindo lá fora. Fechado? O terceiro ponto é a questão do custo de transferência. Quando você vai investir em BDRs, você não tem esse custo, você não tem que pagar nem o spread da transferência de reais para dólar, nem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, cobrado frente a essas transações. Então, como você não tirou seu dinheiro do Brasil, ele continua no mesmo lugar, você não tem nenhum desses custos. Mas isso a gente vai comentar lá na frente, se é realmente uma grande vantagem ou não para você. E a quarta vantagem que você tem ao investir em BDRs é que, mesmo ela não sendo a ação titular que você estaria investindo, caso você comprasse direto lá fora, você tem o direito frente ao escriturador, que é aquele que faz o intermédio entre você comprando o recibo e ele comprando as ações lá fora, você tem o direito de fazer a conversão dentro da proporcionalidade da BDR. Como é isso, Thiago? Tem BDR que é de 1 para 1, você compra uma BDR e você tem direito a uma ação lá fora. Tem BDRs que é 10 para 1, ou seja, 10 BDRs têm o direito de uma ação lá fora. Se eu não me engano, o caso da Apple é assim também. Então, o fato é, às vezes você tem a possibilidade de fazer a conversão, mas lembrando que nem sempre você tem a conversão 1 para 1, que é somente quando você tem a equidade de preços entre o ativo aqui e o ativo lá fora. Então, basicamente, essas são 4 grandes vantagens que a gente tem nas BDRs que podem ser um diferencial para você. E agora eu vou falar também dos diferenciais para investir direto lá nos Estados Unidos. Bem, o primeiro ponto de vantagem ao investir nos Estados Unidos é a gama de variedade que você tem, porque hoje são aproximadamente 600 BDRs que a gente tem disponíveis na Bolsa do Brasil. Enquanto isso, são mais de 6 mil ativos diferentes negociados na Bolsa Americana. Lembrando que você tem a Nasdaq e a NYSE, que é New York Stock Exchange, que são duas bolsas de valores diferentes lá fora, cada uma tem as suas empresas. E além disso, é um mercado muito mais estruturado, porque você tem uma infinidade de REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, e também dos ETFs. E aqui no Brasil a gente fica basicamente preso no BOVA11, no Small 11, no IVVB11, no SPX11, que são ETFs muito mais restritos, enquanto lá nos Estados Unidos você tem ETF de praticamente tudo. Se você quiser um ETF que investe na China, tem. Se você quiser um ETF que investe em mercados emergentes, tem. Se você quiser um ETF de empresas do segmento de tecnologia, tem. Se você quiser um ETF de fundos imobiliários, tem. Então você tem uma gama gigantesca de opções para até facilitar o seu investimento, caso você não seja tão bom ainda na seleção individualizada, que a gente chama de stock picking. Por exemplo, se eu não sei qual fundo imobiliário ou qual REIT eu vou estar comprando lá fora, eu posso comprar o VNQ, que é o ETF que replica alguns fundos imobiliários lá fora. De novo, falo fundo imobiliário só para você ter a paridade com o que a gente fala aqui, mas lá fora são empresas e são os REITs, fechado? Então essa grande variedade vai te dar uma oportunidade muito grande de investir em praticamente tudo que você estiver imaginando, somente porque você tem um mercado tão bem estruturado como os Estados Unidos. O segundo ponto de vantagem, que para mim esse é um grande diferencial que a gente vai voltar a discutir nos contras, é o fato de que ao você investir diretamente nos Estados Unidos, nas ações REITs e ETFs lá fora, você tem a isenção de imposto de renda por mês nas vendas de até R$35 mil. Ou seja, se todo mês as suas vendas foram menor do que 35 mil, você não paga imposto de renda. Lembrando que aqui no Brasil, isso só é aplicado para as ações e no valor até de R$20 mil. Lá fora, são para todos os investimentos em até 35 mil por mês. Essa diferença já muda muito a minha visão, pendendo para o porquê eu escolhi investir nas stocks. O outro ponto é a questão de liquidez. Essa a gente tem que discutir, porque ela tem uma pegadinha, muita gente discute sem realmente estar sabendo o que está falando, mas realmente, hoje no Brasil, a quantidade de negócios feitos nas BDRs ainda é muito pouco. Você pega o volume negociado em reais hoje nas BDRs, não chega nem perto de volume negociado de algumas empresas aqui dentro do próprio Brasil.
Só que a gente tem que sinalizar que essa baixa liquidez não é limitante. Como assim? A liquidez de uma BDR é exatamente igual à liquidez do ativo escriturado lá fora. Então, se você está falando da BDR da Apple, a liquidez da BDR da Apple pode ir até mesmo a liquidez da Apple lá fora, negociada na Nasdaq. Qual é o ponto? Como tem poucas pessoas negociando, a quantidade de negócios é pouca e isso vai gerar um certo spread e, consequentemente, você pode ter uma arbitrariedade praticada no momento da compra. Como assim? Na prática, ao você comprar um BDR, você deveria estar pegando o preço do ativo lá fora naquele momento e aplicar o dólar daquele momento frente ao fator de conversão que a gente comentou, que, por exemplo, pode ser de 10 para 1, alguma coisa do tipo. No caso de uma BDR que é 1 para 1, você compra uma BDR e ela tem reflexo de uma ação estoque. Na prática, é você pegar o preço em dólar e multiplicar pela cotação do dólar naquele momento. Normalmente você pode ter uma diferença de preço e geralmente é para cima. Como assim? Se você quiser comprar aquela BDR naquele momento, você vai ter que pagar mais caro do que se você estivesse fazendo diretamente lá fora, considerando o preço do dólar naquele momento e o preço do ativo negociado na bolsa de origem. Isso é reflexo exatamente da quantidade de negócios que estão sendo feitos hoje. Qual é o ponto? Isso aqui não é definitivo. Se o nosso mercado se aquecer e mais gente for negociando, a tendência é que essa arbitrariedade entre os preços reduza e vocês não sofram tanto. Mas isso é um ponto que a gente só vai ver no futuro. Hoje, ainda assim existe essa diferença de preço causado pela baixa liquidez em termos de número de negócios feitos por dia. Então esse é um ponto. Muita gente diz que BDR não tem liquidez. Ela não tem liquidez pelo número de negócios executados, não porque ela não tem capacidade de gerar essa liquidez. Se você quiser comprar 300 milhões de dólares hoje de BDR da Apple, você poderia, porque ela dá liquidez negociada lá fora. Qual é o ponto? Não tem negócio suficiente, provavelmente você vai ter arbitrariedade no preço, pagando muito mais caro do que se você estivesse fazendo lá fora em preços unitários. Basicamente isso que acontece. E esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração quando fala da liquidez, no caso das BDRs e das stocks. Beleza? E o nosso último ponto para discutir em caso dos prós nas stocks é o fato da diversificação geográfica. Por que eu discuto esse ponto e esse ponto para mim também tem um peso importantíssimo na sua decisão. Nosso país ainda é um país muito problemático em termos de questões fiscais, jurídicas e tributárias, além, não deixando de falar das questões políticas também, que a gente não pode deixar de lado. Dado isso, muita coisa pode acontecer com os seus investimentos, porque qualquer mudança que interfere no âmbito Brasil, ele vai impactar também os seus investimentos feitos em BDR, porque o seu dinheiro ainda está no Brasil e isso gera toda a questão jurídica, legal, fiscal, tributária do Brasil. Seu capital ele vai estar vinculado ao dólar. Por você não ter tirado o dinheiro do país e transferido ele para dólar e investir em outro país, você ainda assim está correndo todos os riscos geográficos da sua posição ainda em reais. Então esse é um outro ponto que me fez pender também para o lado de investir diretamente nos Estados Unidos e não somente nas BDRs. Então esses são os nossos prós, do lado da BDR e do lado das stocks. Agora vamos ver os contras de cada um, que basicamente vai ser o inverso. Um pró de um normalmente está no contra do outro. O primeiro contra que a gente tem para discutir nas BDRs é exatamente a questão da diversificação geográfica que a gente falou lá como vantagem das stocks. Como o seu dinheiro ainda está no Brasil, se tiver uma mudança de questão tributária, você vai sofrer. Se tivesse lá fora, você não sofreria. Se tiver uma questão de mudança de legislação de investimentos, você vai sofrer. Se estivesse lá fora, você não sofreria. Quando a política interfere nos investimentos por causa do cenário incerto causado por todas as questões de presidente, parlamento, senado, etc., seu dinheiro vai sofrer. Se estivesse lá fora, não. Então isso impacta bastante na minha decisão também de não deixar todo o meu dinheiro no Brasil. Eu prefiro ter uma parcela do meu dinheiro isento do risco Brasil. O segundo ponto é exatamente o que a gente comentou da liquidez. Como você tem poucos negócios sendo feitos, necessariamente se você quiser vender e tirar o seu dinheiro feito nas BDRs, você vai estar sujeito à condição do momento, lembrando que tem aquela questão da arbitrariedade. Mas você vai conseguir ter liquidez. Esse é o ponto, você nunca vai ficar sem o seu dinheiro, porque a liquidez dada à BDR é exatamente a liquidez do ativo principal lá fora,
que é o volume financeiro negociado lá. Então isso aí meio que alivia, mas ainda assim você tem que lembrar o risco da arbitrariedade entre os preços. Um outro ponto que também é crucial na decisão é o fato de que o escriturador, que é aquele que faz a ponte entre o ativo no exterior e você aqui comprando a BDR, ele normalmente retém até 5% do valor pago de dividendos para fazer o trâmite e te tirar o dinheiro lá dos Estados Unidos e te entregar aqui no Brasil na tua conta. Então ele paga esse pedágio para você de até 5% do dividendo recebido, lembrando que lá fora já é tributado em 30% todos os dividendos pagos nos Estados Unidos. Então você teria que pagar ainda mais esse 5% do que sobrar que você receberia. Então esse é um ponto também para ficar de olho. E, de novo, voltamos à questão da isenção de imposto de renda, porque quando você investe aqui no Brasil, a nossa legislação só dá direito à isenção de ações. BDRs não entram nessa questão, então qualquer venda que você fizer com lucro, você vai estar sujeito a pagar 15%, que é a alíquota de renda variável no Brasil. Então, comprou BDRs, vendeu com lucro, 15% de imposto de renda sobre o lucro apurado, independente do volume financeiro. Lá fora, você tem R$35 mil de isenção por mês. Agora vamos para as stocks. Quais são as desvantagens de cada um? O que é que a gente tem a conta? Primeiro ponto a falar. Você tem aquele custo de envio, seu dinheiro para sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, ou também o inverso, você pode ter que pagar o spread entre a cotação do dólar, isso aí é de instituição financeira em instituição financeira, e também a questão do IOF, lembrando que o IOF é aproximadamente 0,38% na operação feita, e isso é um imposto e não tem para onde correr. Tem um outro ponto que também afugenta muitas pessoas de investir lá fora, que é a questão da herança. Caso você, investidor, tenha patrimônio lá fora e não seja um residente americano, ou seja, você seja um residente brasileiro, você terá que arcar com os custos do imposto sobre herança, que hoje é na faixa de 40% do seu patrimônio lá fora. Vixe, Thiago, então eu não quero investir nos Estados Unidos por causa disso. Só que aí a gente tem que lembrar que existem ferramentas que facilitam a solução dessa situação, que são os tipos de conta conjunta, que são as Joint Tenants com direito à sobrevivência, que são as contas Joint Tenants WROS, with Rights of Survivorship. Como assim? Você pode abrir uma conta conjunta com um esposo, uma esposa, um filho, quem você quiser que seja da tua família. Vocês vão abrir a conta ao mesmo tempo, a conta os dois têm acesso e em caso de falecimento de um, todo o patrimônio continua na mão e na custódia do outro. Ou seja, você não tem que pagar nenhum imposto sobre a herança dada, já que a conta ela é conjunta. Por exemplo, meu pai fez isso. A conta que meu pai abriu lá fora já é comigo como Joint Tenants. Ou seja, caso ele venha a falecer lá na frente, seja lá há muitos anos daqui para frente, eu vou ter direito aos patrimônios que ele vai ter lá fora e eu vou poder fazer toda a gestão, seja patriar de volta para o Brasil, ou investir em meu nome, ou transferir para minha conta, fica totalmente a minha decisão fazer. Lembrando que cada operação tem suas questões legais e jurídicas para ser avaliada. Eu não sou nem advogado, nem contador para dizer aqui qual é o ponto de vantagem e desvantagem de cada uma delas. A questão é, no caso do direito sobre a herança, em caso de falecimento, você não necessariamente tem que pagar os 40%, caso sua conta já seja um Joint Tenant com direito de sobrevivência. Isso é uma grande solução que muitos estão usando e facilita. Outras formas, você tem trusts, offshores, etc., que podem também ser abertas a depender do patrimônio envolvido. Mas isso aqui já resolve a grande problemática, que são os 40% sobre o patrimônio do falecido. Terceiro ponto, que esse realmente ele dói um pouco, é a questão dos preços. Lá fora, o mercado americano ele tem um comportamento bem diferente do brasileiro. Aqui a gente acha normal negociar ações de 20, 30, 40, até 80 reais facilmente. Só que lá nos Estados Unidos isso não acontece. Tem uma grande quantidade de empresas que o preço unitário de cada ação é bem mais elevado. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a Apple era negociada a quase $500 por ação. Hoje está em 130, 120 aproximadamente. Você tem ações negociadas a mais de $1.000 cada. Você tem ações como a da própria Berkshire Hathaway do Warren Buffett, negociada a mais de $230 mil a ação. Mas tem outras possibilidades de você negociando, tanto com ações de tipo B ou ações que tem menos direito, que ela tem um valor reduzido, ou até mesmo procurando corretoras que te dão a forma de você investir no mercado
fracionário lá fora. Aqui eu preciso fazer um adendo. O mercado fracionário lá fora não é igual ao nosso, que o nosso a gente negocia de 100 em 100 e o fracionário é de 1 a 99. Lá o mercado já é de 1 em 1. Porém, algumas corretoras estão criando essa solução de fracionar as ações. Como assim? A corretora compra, ela fica com a custódia e te dá, teoricamente, o direito a uma fração daquela ação. Ou seja, você pode comprar 0,001 daquela ação. Então você vai pagar o preço proporcional e vai ter todos os direitos proporcionais. Só que isso pode gerar alguns desconfortos, como por exemplo, a ação não é sua, ponto. A ação é da corretora e ela está te cedendo os direitos para fazer aquilo. E aí, se você quiser fazer a transferência de custódia, você não pode transferir para ação, porque a custódia não é sua. Quando você compra a ação unitária, você pode transferir para onde você quiser, porque ela está no seu nome. Então esse é o primeiro ponto. Outra questão é, sua ação é da corretora, então analise os riscos da corretora. Ela é legal, ela tem um bom custodiante, ela tem boas referências nos Estados Unidos, ela não tem problemas com clientes, com outros escrituradores. Qual é a segurança jurídica que você tem na instituição que você vai estar investindo? Diferente do Brasil, que aqui a gente tem a nossa custódia na própria B3, independente da corretora, lá eles podem definir qual é a instituição custodiante. Então cuidado com isso quando você for investir, beleza? Esse é um ponto de bastante cuidado, porque investir em fração não é a solução padrão americana. É um jeito feito pela corretora para que você tenha acesso a comprar uma ação, por exemplo, da Google ou da Amazon, que custa milhares de dólares a unidade. Então, essa é uma possibilidade para vocês. E o quarto e último tipo de contra que a gente tem em investir lá fora é a questão da burocracia. Só que aqui eu já quero facilitar a tua vida. Já existem corretoras em português, que online você abre tua conta, você facilmente com a TED bota o dinheiro lá dentro e já faz a conversão do dólar lá dentro. Existem essas possibilidades, mas as corretoras americanas tradicionais, feitas para americanos que aceitam não residentes, elas podem exigir sim um pouco mais de burocracia e também você vai ter que se atentar à questão da língua. Às vezes você vai ter que tratar em inglês, ou por telefone, ou por e-mail, ou por chat. Então esse é um grande cuidado que você tem que ter. Mas não é impeditivo. A corretora que eu escolhi, ela é dessa forma, um pouco mais burocrática, toda em inglês, que você tem que entrar em contato com eles para acelerar alguns processos. Da mesma forma, existem corretoras que não são tão burocráticas, que são feitas principalmente para brasileiros, criadas por brasileiros lá fora para você ter um acesso facilitado. Mas, de novo, vale a pena botar na balança o que compensa mais para você, ou seja, aquilo que você consegue abrir mão de um lado para ter do outro. Isso é uma decisão pessoal, cada um deve ter e estar muito bem ciente do que vai estar fazendo, mesmo tendo várias opções disponíveis. Então, para fechar o vídeo de hoje, Thiago, como é que você faz? Eu hoje não invisto em BDRs, todo o meu capital em dólar está numa corretora americana chamada TD Ameritrade, que ela tem um pouco mais de burocracia, mas é uma corretora dos americanos. Ela não é uma corretora feita para imigrantes ou não residentes. Eu preferi estar dessa forma por confiança e segurança do meu futuro. Mas nada te impede de que você abra conta em qualquer outra instituição que você se sinta mais confortável, mais seguro ou que facilite o teu acesso. O inglês como língua nunca foi um problema para mim, já que eu já morei no exterior. Então, para mim, foi simplesmente fácil abrir a conta lá. Abrir para mim, abrir para meu pai, tá tudo certo e a gente tá rolando. Mas se você tiver alguma dificuldade como essa, tem outras opções para que você não fique distante de ter acesso a tudo aquilo que eu comentei. De novo, aqui está uma pessoa isenta, que não tem vínculo com nenhuma instituição de nenhum lugar do mundo, que eu falo todos os prós e contras da mesma forma, como eu não devo nada a ninguém, simplesmente para que você faça a tomada de decisão que faz mais sentido para a tua vida. Então o vídeo de hoje fica por aqui, agradeço demais a sua atenção e caso tenha qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário que eu vou te responder. Te aguardo no próximo vídeo e até a próxima!